Bom dia, família Upgrade. Espero que todos estejam bem. Deus tem nos guardado, nos protegido, né? Estamos iniciando mais um dia dessa temporada especial, né? Um número expressivo, né? A nossa 30ª temporada do Upgrade, um número especial, também com uma presença especial, né? Da nossa nova amiga Isabela, Daiane, né? Lá de Teotônio Vilela, né? Lá de Alagoas, que tem nos agraciado com a sua presença, né? Com as suas mensagens, com essa mensagem especial, né? Sobre o reino. Mas antes de iniciarmos e antes de cantarmos o louvor, né, do dia, vamos fechar os nossos olhos e convido você a orar com a gente, né, orarmos todos juntos, para que o Espírito Santo se faça presente nesse dia também, tá bom? Fecha os seus olhos. Nosso Deus, grandioso Pai, queremos agradecer a Ti mais uma vez pelo dom da vida, Senhor, por ter nos guardado, nos protegido, ó Pai, nos dado uma noite de descanso, ó Pai, nos despertado na Tua presença, Pai. Estamos aqui mais uma vez para Te adorar em primeiro lugar, ó Pai, em agradecimento ao Teu amor e também para rogar, Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, ó Pai, neste momento tão especial, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as pessoas que estão aqui já, Pai, e as que vão chegar. O Senhor as desperte na tua companhia, na companhia dos teus anjos, em nome do nosso Senhor e Salvador, nosso querido Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Então, bora lá, né, para o nosso louvor. Vamos louvar o nosso Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar,
está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém, amém. Né, bem-vindo àqueles que entraram agora, né, durante o louvor. Sejam todos bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a todos. Isabela, nossa querida amiga, né, espero que esteja bem, né, que tenha tido uma noite de sono boa. Para nós, viu, Isabela, é uma alegria ter você, tá? Conhecer um pouquinho da sua história, ver o seu ministério, né? A gente vê que você é muito engajada na missão, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de olhar o seu Instagram, viu, né? Que você é uma moça muito missionária, né? Que tem aí levado a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor às pessoas, tá? E é um prazer para nós ter a sua companhia, tá bom? E ver também, né? Ouvir os seus testemunhos, tá? Seja bem-vinda e é com você, minha amiga. Amém, obrigada. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui mais um dia, começando nosso dia na presença do Senhor. Que bom saber que o nosso Deus nos deu essa dádiva, mais um presente, mais um dia para nós buscarmos a sua presença. Então, gostaria de convidar todos a fazermos mais uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde, não sei quais as dificuldades que cada um aqui tem, mas que bom, Senhor, que apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, nós temos esse privilégio que é de buscar a Tua presença, de pedir a companhia do Espírito Santo para mais um dia. Que o Senhor fale conosco durante esta manhã, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Continua presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Isabel, sua imagem está deitada para nós. Não sei se para os outros está, para mim está deitada. Tá deitado? Para Uhum. mim, para mim tá deitada. Vou ajeitar. Agora melhorou? Agora sim. Pronto. Então, ontem nós falamos um pouco sobre o livro, né? E a história do casal missionário que eu apresentei para vocês, Luz na Selva. E eles deram, só recapitulando, né, que eles deram início ao projeto da Lancha Luzeiro, que hoje existe no Instituto de Missões Noroeste. Então, graças a esse casal de missionários que se permitiu ser usado por Deus, hoje a igreja tem, assim, um dos seus maiores projetos funcionando lá no Amazonas, que atende a 30 comunidades ribeirinhas. E essas comunidades que estão ali, elas, assim, têm dificuldade a ter acesso ao básico que nós temos. Como, por exemplo, para eles saírem ali da comunidade,
Por exemplo, a comunidade que eu pude ir, que foi a comunidade Nova Jerusalém, desta comunidade até o hospital mais próximo, são 6 horas, no mínimo, ali num transporte mais rápido. Então, é bem distante. Imagina você precisar de uma assistência médica e ter que esperar 6 horas para ser atendida. Então, assim, eles não têm acesso ao básico. E eles vivem nessa situação, né, de vulnerabilidade, mas apesar disso, eles demonstram muita gratidão, muita felicidade. Enfim, então o Instituto de Missões Noroeste, ele existe ali para atender essas comunidades, para levar esse socorro, para poder também agilizar o socorro, né? Então, o transporte que a missão ela proporciona também ajuda essas pessoas ali a se deslocarem. E então, assim, uma iniciativa que começou há muitos anos, através de um casal, a cada ano foi se aperfeiçoando, né? A igreja investe recursos, envia missionários, e que bom saber que, além dessa ajuda médica, as portas, do coração daquelas pessoas também se abrem para o evangelho. E neste livro, do Léo e Jesse, vai ser a última vez que eu vou falar do livro hoje. Eles contam um testemunho de um líder ali da tribo, um cacique. Então, uma das comunidades que eles foram ali, né, tinha um líder. E para entrar na comunidade precisa da liberação do líder, porque eles imaginam um pessoal estranho chegando. Hoje, é claro que existe muita questão do turismo, então algumas tribos são abertas para o turismo, não todas, mas imagina, há 40 anos atrás, isso era muito mais restrito. Então, eles se assustavam, né? E eles não aceitavam ajuda. Então, a ideia era alcançar ali o líder primeiro da tribo, para poder alcançar o restante da comunidade. Então, Léo e Jesse, eles sabiam da situação ali e eles sempre oravam e eles pediam discernimento de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse discernimento espiritual, sobre nós conhecermos, buscarmos a vontade de Deus e estarmos sensíveis à voz de Deus. Não só no contexto missionário, mas em toda a nossa vida. Então, Léo e Jesse, as pessoas ali viviam com muitas doenças, a malária tirava a vida da maioria da população, a medicina não era tão avançada como é hoje, então eles cuidavam dessa parte, né? E esse líder, esse cacique da tribo, ele estava assim à beira da morte. E, de acordo com a medicina ali da época, não tinha mais solução. Eles não tinham acesso a remédios, ao atendimento básico, como eu falei. Mas Léo e Jesse tinham um diferencial. Além deles terem ali a lancha, né, que era bem simples, não é como é hoje. Além de tudo isso, eles tinham um Deus de milagres. E eles tinham muita fé. Então, eles começaram a orar bastante e eles tentaram se aproximar. E é interessante que aquele líder da tribo, ele já tinha pedido ajuda a todas as pessoas. Ele já tinha pedido ajuda a outros deuses, a curandeiros, todos, mas não tinha jeito, né? A malária tinha se espalhado por todo o corpo daquele homem. Mas Léo e Jesse chegaram ali com um diferencial. Então, foi assim que eles alcançaram a primeira comunidade ribeirinha. Aquele homem, né, aquele cacique, ele estava à beira da morte, mas ele não tinha mais a quem buscar ajuda. Foi quando ele aceitou a ajuda de Léo e Jesse. E eles, além de levarem o atendimento básico de saúde, e é interessante que Jessie, ela relata no livro que ela não fez nada, não tinha o que fazer, não tinha um remédio, não tinha nada, ela apenas orou. Então, ela ficou ali ao lado daquele homem, colocando compressas de água, né, para que a febre baixasse, e orando, e o casal orando, e foi assim que a febre baixou. Então, foi o poder de Deus através da oração. E assim eles conseguiram alcançar a primeira comunidade ribeirinha. E toda a comunidade ficou grata por terem salvo a vida do líder. E a partir daí, o que eles fizeram? Conquistaram a confiança e começaram, né, o projeto A Igreja que Navega, levar o evangelho ali naquela cidade. Eu vou
Eu vou tentar compartilhar para mostrar uma foto aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando? Sim, sim. Pronto. Então, esse é o livro que eu falei, essa é a Luzeiro 32, que é a lancha que existe hoje. Então, começou com o casal, como eu falei. Hoje também existe a igreja que navega, que é esse barco também gigante, que leva missionários ali para o Amazonas para fazer as missões. Alguns moram lá e outros vão passar alguns dias, como foi no meu caso. Eu fui passar 10 dias junto com esse grupo da foto que vocês estão vendo. E aqui é o Instituto de Missões Noroeste. E eu vou trazer agora para vocês um relato de um missionário atual, né? Eu citei Léo e Jesse, que deram início, e agora nós vamos nos aprofundar no testemunho atual de missionários que estão lá e que eu tive o privilégio de conhecer também. Então, nessa primeira foto aqui nós vemos, né, que nós temos missionários aqui da Missão Alagoas. Esse homem que está com o microfone, ele é o pastor Brian, ele é o presidente da Missão Alagoas, que é o meu campo. E esse homem de chapéu, é sobre ele que nós iremos falar um pouco. Ele é o Ezequias, ele é o coordenador, um dos coordenadores de missões lá do Instituto. E Ezequias, ele é nativo de lá do Amazonas, então ele cresceu lá. E quando ele estava na sua fase da juventude ali, ele recebeu, né, propostas, oportunidades de ir embora do Amazonas para poder viver em outro lugar que ele quisesse, né? Então, ele começou a refletir qual o melhor lugar para viver. Mas ele disse que foi ali orando, pedindo a ajuda de Deus, e ele mudou, então, a sua pergunta para essa outra: onde Deus quer me usar? Foi a pergunta de Ezequias. E aí, como vocês estão vendo, tem algumas redes nessa foto, né? São as camas dos missionários, onde os missionários eles dormem quando estão aí. Então, Ezequias, ele vive hoje no Instituto de Missões Noroeste. O Instituto de Missões, ele funciona como uma casa ali onde os missionários eles moram. E Ezequias, ele teve a oportunidade de sair do Amazonas, porque lá eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso à educação como nós temos aqui. Então, o sonho de muitos jovens é sair dali, é ter a oportunidade de sair dali para crescer na vida. Mas Ezequias, ele mudou a sua perspectiva de onde é melhor se viver, para onde Deus quer usá-lo. Com esse pensamento, eu convido você para nós lermos um versículo lá no livro de Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7, 23. Então, Ezequias 7, 23, tá, irmã Cláudia? 23. Então, Ezequias, ele teve a oportunidade de sair de lá, mas vamos ver se ele saiu ou não. Olha o versículo, Jeremias 7, 23 diz assim: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, esse verso de Jeremias, ele fala sobre a importância, não é, de nós darmos ouvido à voz de Deus. Fazermos dele realmente o nosso Deus, sermos o seu povo, andar no seu caminho, no caminho que ele ordena. Será que nós temos sido sensíveis à voz de Deus? Em relação à vida de Ezequias, como eu falei, ele teve a oportunidade de sair ali do Amazonas, mas o que ele fez? Ele buscou, né, sair para poder estudar, ter ali acesso, mas o que ele fez? Assim que ele conseguiu, ele voltou para o Amazonas. E hoje ele é um missionário no Instituto de Missões Noroeste. Ele já teve a oportunidade de ir para outros lugares e crescer na vida. Mas Ezequias, ele disse que ouviu a voz de Deus o chamando para estar ali,
no Instituto de Missões Noroeste. Então, hoje, quando um grupo de missionários chega, é Ezequias que recebe, porque Ezequias tem a confiança da comunidade, aquela confiança que Léo e Jesse não tiveram, por isso que eles tiveram bastante dificuldade. Então, Ezequias tem ali aquela confiança do povo, e nós sabemos que o método de Cristo funcionava assim, né? Ele se aproximava das pessoas, ele ganhava a confiança, ele atendia às necessidades para depois dizer, segue-me. Então, Ezequias, ele é esse instrumento de Deus usado ali para ajudar essa comunidade. Tem um outro verso também, muito especial, que está lá em Efésios 5, verso 17. Efésios 5, 17, que diz assim: Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a pergunta para mim e para você hoje é: será que nós temos sido sensíveis à voz de Deus? Será que nós temos buscado saber qual a vontade de Deus para a nossa vida? Ezequias, ele parou para ouvir a voz de Deus. E é interessante que ele realmente ouviu. Ele conta o seu testemunho de que ele realmente ouviu Deus falar. E é isso que Deus ele quer fazer conosco. Ele quer que a gente realmente ouça a voz dele. Mas para que nós possamos ouvir essa voz, existe um caminho até lá. Muitas vezes a gente passa por alguma situação e a gente começa a perguntar: Deus, e agora o que é que eu faço? E a gente quer uma resposta de imediato. Mas é verdade que não existe um atalho para a gente conhecer a vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos buscar saber a vontade dele, buscar andar nos seus caminhos, para então a gente ouvir essa voz. Não existe um atalho, uma forma rápida, né? Não existe um abrir a Bíblia, eu vou, o versículo que eu leio aqui, como eu vejo muita gente falando, o versículo que eu abri aqui é Deus falando. E é claro que Deus, ele se manifesta através da sua palavra, né? A primeira forma. Então, mas não é assim de uma forma aleatória. Nós precisamos de uma constância, de realmente pararmos, como nós estamos fazendo durante essa semana, de pararmos antes da correria do dia, para poder ouvir a voz de Deus. O que Deus ele quer falar conosco neste dia? O que Deus ele quer falar conosco nesta manhã? Então, que nós possamos sempre colocar na nossa rotina esses momentos de parar e ouvir a voz de Deus. Então, como conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a palavra dele. Nós temos uma verdade revelada. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente busca saber se é a vontade de Deus, se é certo, se é errado. Nós já temos um manual que deixa claro muitas coisas. Tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor, ele tem a resposta para nós da sua palavra. Então, em primeiro lugar, como conhecer a vontade de Deus? Sua palavra. Em segundo lugar, a oração. Eu acredito que não existe um primeiro ou segundo lugar, né? Os dois estão ali alinhados. A gente precisa primeiro buscar a Deus, né? Orar para poder compreender as Escrituras, para poder fazer com que o Espírito Santo ele esteja conosco, nos ajudando a entender. Então, não existe um primeiro ou segundo lugar. Mas, além disso, nessa constância que nós precisamos, existe também a voz da consciência. E no livro Primeiros Escritos, Ellen White ela vai falar, né? Que a consciência é a voz de Deus, na página 120. Então, muitas vezes, nós ficamos nos perguntando qual é a vontade de Deus. Nós precisamos silenciar as vozes do mundo, silenciar as distrações, parar para poder ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente pede, a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não silencia os ruídos ao redor. Então, que a gente possa pedir nessa manhã a ajuda de Deus. E saber a vontade de Deus, saber onde Ele quer que nós estejamos, não é somente sobre o contexto missionário, é toda a nossa vida. Tudo que nós formos fazer, cada decisão, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos ser pessoas realmente guiadas por Ele, se nós queremos ser instrumentos de Deus nessa terra, viver como seus filhos, nós precisamos desse guia, que é a voz do Espírito Santo. Então, que Deus ele nos ajude e Ele está disposto a nos ajudar a silenciar as vozes deste mundo,
deste mundo, né? E a fazer disso aqui a nossa vida. Eu não sei se todos que estão aqui já têm esse hábito, né, de acordar mais cedo, de passar tempo com o Senhor. Para alguns pode ser que seja, tenha sido um início, né, ou um recomeço, mas que nós possamos manter essa constância. Ainda que nem todos os dias, né, durante todo o mês, nós estejamos reunidos aqui, mas que no secreto, que no nosso quarto a gente pare para poder ouvir a voz de Deus. Onde Deus ele quer me levar? Como nós falamos ontem, né, sobre esse reino que vai além de nós. Então Ezequias ele parou e ele disse: onde Deus quer me levar? Sabe, ele poderia ter pensado no conforto, no luxo, ele poderia ter pensado em trocar a rede que ele dorme por uma cama, por triunfar na vida aos olhos humanos. Os familiares de Ezequias falaram para ele, alguns familiares: você pode sair daqui, desse fim de mundo, vai embora. Por outro lado, muitos que vivem ali, vivem muito felizes. E nós vamos falar e nos próximos dias, né? Eu vou trazer para vocês alguns testemunhos de pessoas ali da comunidade Nova Jerusalém, que é essa comunidade que eu pude ir. Mas hoje, nessa ênfase de Ezequias, ele está ali seguindo a vontade de Deus. Existe um outro relato também muito especial. Eu vou compartilhar a foto com vocês, que é de um casal de missionários também, mas esse casal, eles é um casal atual. É esse casal. Vocês estão conseguindo ver a foto? O casal aqui da dupla Um por Cristo, Jefferson, né, e a sua esposa. Esse é um outro projeto da Igreja Adventista que também alcança ali as comunidades ribeirinhas no Amazonas. Então, Jefferson e a sua esposa, eles cuidam de uma igreja lá, porque algumas comunidades ribeirinhas já têm igreja adventista, né, através desses projetos que a igreja tem, já conseguiu alcançar algumas comunidades. Então, Jefferson, ele junto com a sua esposa, eles cuidam ali, eles são uma dupla missionária. Então, é o projeto Um por Cristo. E ali eles dedicam não somente 10 dias, né, da sua vida, mas toda a vida para a missão. E aqui nessa foto da direita, os missionários aqui da Missão Alagoas, ali dentro de uma casa. Só para vocês terem aí um spoiler de como é a casa deles. E essa é uma das casas mais, assim, arrumadinhas que tem, porque existem outras famílias em situação de vulnerabilidade. Então, geralmente, eles dormem em redes, aqueles que têm, né, a rede, porque outros dormem ali no chão. Então, essa é a realidade dos missionários. Vou compartilhar um relato com vocês de uma família ali do Amazonas. Nessa foto aí vocês estão vendo que sou eu e tem essas duas moças que estão de verde, são as minhas amigas, a Gleice e a Letícia. Então, nós fomos ali visitar as casas e conhecemos esse casal, né, junto com a criança. E, assim, esse casal, eles nos recebeu de uma forma, assim, muito linda. Hoje, a Igreja Adventista é muito bem recebida na maioria das comunidades ribeirinhas, porque eles já conhecem. Então, eles sabem que aquele povo da igreja que está vindo vai ajudar eles. E quando eles veem o barco chegando, eles correm, eles vão receber ali com muita alegria, porque eles sabem que vai ter ajuda, vai ter alimentação, vai ter remédio, vai ter a palavra de Deus. Então, eles recebem com muita alegria, eles sabem assim que alguém lembrou deles. E esse casal aí, eles foram abrindo a porta pra gente, me perguntou o nosso nome, a gente foi entrando ali na casa e eles falaram que estavam esperando Jesus nos enviar. E assim foi muito, muito lindo, né, esse testemunho, porque eles não nos conheciam, mas o Senhor já tinha falado com eles de que enviaria suas filhas ali. Então, foi como se a gente já se conhecesse. Então, existem pessoas, talvez na sua vizinhança, talvez do outro lado do mundo, esperando alguém. E esse alguém é você, esse alguém sou eu, esse alguém que Deus ele quer enviar para falar sobre ele, né? Então, talvez nem todos tenham essa oportunidade de ir para o Amazonas ou para outro lado do mundo, né? Mas Deus, ele nos chama, seja para o outro lado do mundo, seja para o outro lado da rua, Deus, ele tem uma missão e ele tem pessoas esperando. E tem pessoas
que serão alcançadas se você e eu nos deixarmos ser usados por Deus. Então, que nós sejamos sensíveis à voz de Deus, que nós possamos buscar ouvir essa voz, para onde Deus ele quer nos enviar. Tem um trecho aqui do maior discurso de Cristo que eu vou ler com vocês, que diz assim: a vontade de Deus exprime-se nos preceitos de sua santa lei, e os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestes não atingem mais autoconhecimento do que saber a vontade de Deus. Fazer a sua vontade é o mais elevado serviço em que se possa ocupar suas faculdades. Então, os anjos de Deus, eles não têm maior preocupação do que fazer a vontade dele. E os preceitos de Deus, a vontade dele, está na palavra. Então, nós temos esse manual. Então, o mais alto conhecimento que um anjo ele pode atingir é a vontade de Deus. E é dessa forma que nós devemos viver, né? Buscando conhecer a vontade de Deus, né? E essa voz de Deus, ela vai se tornar audível, né? Então, que a nossa oração seja para que nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, que a nossa vontade seja fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus, né, enquanto ele esteve aqui na terra, a maior preocupação dele era fazer a vontade de Deus. Ele não tinha um outro anseio maior do que trazer a eternidade para nós, para as pessoas que estavam ali e para nós, né? Então, que a nossa vida possa refletir isso. Será que eu tenho buscado conhecer a vontade de Deus? Será que eu tenho apenas buscado a vontade de Deus quando eu preciso tomar grandes decisões? Sabe, quando você precisa tomar uma decisão e você começa a orar desesperadamente. Eu já fiz isso. Senhor, me ajuda, o que é que eu tenho que fazer? E não há mal nenhum em nós fazermos isso. É o certo, né? Diante de decisões, nós buscarmos a vontade de Deus. Mas para que a voz de Deus ela seja audível, nós não devemos buscar somente nesses momentos. Nós precisamos buscar todos os dias a vontade de Deus. Então, qual o plano de Deus para a minha vida? Será que eu tenho vivido de maneira, assim, na correria do dia, no automático, pensando muitas vezes nas coisas desta terra, mais do que na eternidade? Onde Deus ele quer nos usar? Onde Deus ele quer que você esteja? Sabe, irmãos, não há melhor sensação do que nós estarmos num lugar e sabemos assim, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Não há melhor sensação do que estar no centro da vontade de Deus. Então, que a voz de Deus ela seja audível por nós, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele nos fale todos os dias aos nossos corações. Sabe, que nós estejamos numa conexão, uma comunhão tão grande com o céu, que nós possamos, assim, ter esse discernimento, esse direcionamento todos os dias, ajudando também outras pessoas a conhecerem a vontade de Deus. Essa é a minha oração, é o meu desejo para essa manhã. E amanhã a gente continua, vou trazer mais relatos, mais testemunhos que eu pude viver lá na missão Amazonas. E o livro de ontem, eu mostrei para vocês, né, que foi Luz na Selva, e o de hoje é um livro sobre a oração. Eu vou colocar as duas fotos no grupo. Esse livro, ele é um guia de oração intercessora, e ele fala muito sobre essa questão, né, de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu vou colocar a foto no grupo, e agora eu vou convidar vocês para que nós possamos juntos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de te buscar. Nós sabemos que o tempo do fim já está acontecendo. Nós estamos vivendo, Senhor, nos últimos momentos de história dessa terra. Este mundo, ele não tem nada de bom para nos oferecer. Mas, Senhor, parece que muitas vezes nós vivemos distraídos. Nós vivemos de maneira relaxada. E o Senhor nos convida a despertar, Senhor. Nos convida a te buscar. Então, que a cada dia, Senhor, nós possamos orar tanto, nós possamos buscar a tua palavra, buscar ouvir a voz de Deus de uma forma tão intensa, Senhor, que nós possamos realmente ser guiados por ela.
que a nossa vida seja de constância espiritual. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu não sei os problemas que cada um aqui enfrenta, as lutas, as dificuldades, talvez problemas financeiros, problemas na família, problemas de saúde, além da batalha espiritual que nós travamos. Então é difícil e nós sabemos que sozinhos nós não temos força. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, reunidos, antes da correria do dia começar. Estamos aqui seguindo o teu exemplo de pararmos para ouvir a tua voz. Então, que nós possamos, Senhor, nesta manhã, ouvir o teu Santo Espírito falando aos nossos corações, que nós possamos sentir o abraço do teu Santo Espírito, que em cada decisão que nós formos tomar, que em cada momento da nossa vida, nós possamos ouvir a tua voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Não há melhor lugar no mundo a se estar do que no centro da vontade de Deus. Então, que a nossa vida, Senhor, seja guiada, que nesta manhã possam ser quebrados as correntes do pecado, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem tirado a paz, Senhor, de cada um aqui dos seus filhos. Se nós estamos, Senhor, num lugar que o Senhor não quer, que o Senhor fale em nossos corações, que nós possamos reorganizar a nossa vida para que ela esteja de fato no centro da tua vontade. Obrigado pela oportunidade que nós temos de recomeçar. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã na nossa vida. Que nós possamos ser um canal de bênção, um instrumento do teu amor durante esse dia, para as pessoas que nós tivemos contato. Enfim, Senhor, nos envia para onde o Senhor quer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Isabela. Tá bom? Por mais um dia. Compartilhar aí, né? E é legal você ser missionária, né, Isabela? Porque a gente vê que você sabe das suas histórias, das suas experiências, né? E da experiência das pessoas que você conhece na missão, né? Dos amigos, né? Muito legal. Agora mesmo a gente vai tirar as dúvidas na turma da calçada, né? Talvez você possa continuar o relato ali, algum detalhe, né? A nossa classe hoje está muito bonita, né? Só vai crescendo. Eu tenho visto aqui a turma da Isabela aí, né? Os amigos, amigas da Isabela, né? Que estão aí, né? Em apoio a ela, né? E eu tô vendo aqui também um amigo meu, é o Nasser. Isso, ele tá aqui, é o Nasser. E o Nasser, Isabela, antes da nossa foto, viu, gente? Prepara aí pra gente fazer aquela foto para divulgação, tá bom? O Nasser, Isabela e classe. Ele é missionário também, ele é missionário lá em São Félix do Araguaia e já faz algum tempinho que ele está lá. Ele serve como missão lá na Ilha do Bananal. O trabalho é na comunidade dos povos indígenas Carajás. E ele disse aqui, Isabel, eu estava conversando com ela, que essa comunidade foi alcançada por esse barco luzeiro que você mostrou aí. Olha que legal. Bem, E hoje ele trabalha na missão lá e é professor lá nas tribos indígenas também. Seja bem-vindo, viu, Nasser? E os nossos amigos aí, né? As amigas da Isabela, os amigos, tá? Pessoal, vamos tirar nossa foto antes de ir para a turma da calçada, né? Você que puder ir, se prepare, ajeite aí para que nós possamos divulgar aí nas redes para convidar outras pessoas. E se puder abrir a sua câmera também, tá joia? Isso. A Cláudia vai preparar para nós ali. Lembrando que na sexta-feira é o dia da foto oficial. Aí nesse dia você se prepara mais ainda para poder abrir a câmera. Então vamos lá, pessoal? Um, dois, três e. Ok. Ok. Pessoal, nós estamos encerrando a gravação desse dia, tá bom? Que a gente coloca ali no YouTube para compartilhar, né? A mensagem da Isabela, né? Que nessa 30ª temporada, hein, Isabela? Um número especial e com a sua presença, viu? Que é especial também, tá bom? A gente vê que a Isabela é incrível, assim, porque ela é uma jovem, né? E já é líder desbravador, líder de Ministério Jovem, né? Questão de comunicação, de mídia, né? E é uma missionária do Senhor, tá bom?
Pessoal, nós vamos encerrar agora, tá? Você é o nosso convidado para participar amanhã e para participar também do nosso grupo, né? Para fazer parte não somente desse momento, né? Aqui que vai para o YouTube, mas também para a turma da calçada, né? Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, tá bom? E até amanhã.